Boa noite, amigos da TV Rio Mafra, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um Papo Cabeça, hoje com o assunto que é muito relevante para todos nós. Nós estaremos falando sobre a ansiedade com o nosso querido amigo, psicanalista clínico, o Davidson Rocha. Até esqueci o nome dele, porque eu estou ansioso. Davidson Rocha. Então hoje nós vamos falar sobre ansiedade e tudo mais sobre isso, né? Ansiedade e também aí a depressão, que também tem tudo a ver, né? Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando então o nosso papo. Olha quem tá aí, quem chegou! Nosso amigo Davidson Rocha. Seja bem-vindo, meu querido! A palavra é sua. Tudo tranquilo, seu Nelson? Que bom estar com vocês mais uma vez. Muito bom estarmos juntos aí nesse bate-papo, nesse papo cabeça. E hoje falamos sobre ansiedade. Quem é que não é ansioso e como que isso interfere na vida da gente? Nelson, como de costume, você pode me interromper a qualquer momento, porque eu falo mais do que o homem da cobra. Aí o pessoal de casa também fazer a pergunta que quiser, que a gente vai trabalhando tudo isso. A ansiedade é um mal, assim, devastador da sociedade moderna. Então, a gente vive sob efeito de ansiedade o tempo inteiro, e essa ansiedade vai provocar uma série de enfermidades nesta sequência. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa fala, ansiedade não é tão importante assim, a gente controla, eu sou ligado no 220 e está tudo bem, é tudo normal assim mesmo. Mas muitas vezes não consegue perceber que aquela gastrite é fruto da ansiedade. Até mesmo o médico diz, olha, você tem uma úlcera nervosa. O que é uma úlcera nervosa? É uma úlcera que no raio-x ela está assim, nervosa, cabelo arrepiado? Não, a úlcera nervosa é porque o sujeito tem um nível de ansiedade muito grande que provoca aquela alteração na produção de suco gástrico, né? Então, a gente pode falar da úlcera, a gente pode falar de distúrbios intestinais, a gente pode falar de insônia, diversos distúrbios do sono, a gente pode falar de distúrbios alimentares, a gente pode falar de obesidade, a gente pode falar de anorexia, a gente pode falar de 1 milhão de coisas, de doenças aí convencionais, cuja causa foi a obesidade. Perdão, cuja causa foi a ansiedade. Então, o que acontece? Ansiedade é um negócio que dá pano para manga e que a gente precisa aprender a administrar a nossa ansiedade, entender que existem tratamentos médicos, existem tratamentos naturais, existem tratamentos através das práticas integrativas da saúde, atividade física ajuda, amorosidade ajuda, espiritualidade ajuda, tem um monte de coisas relacionadas à questão da ansiedade. Claro que eu gostaria de tocar esse papo, Nelson, com o pessoal participando, porque fica muito mais gostoso, né? Então, a participação dos nossos, aí, as pessoas que estão assistindo, vai ajudar muito a gente delinear essa conversa de uma forma melhor. Estou aqui todo ouvidos, eu vou falando, mas à medida que surgirem perguntas, a gente vai mexendo nessa trajetória toda e vamos fazendo isso tudo funcionar. Maravilha, né? Com certeza. A Vilma está chegando aí, né? Vilma, boa noite. A Beth Bauer, boa noite também. A Maria Portela Irte, boa noite. Cheguei para assistir. Só para assistir, não, querida. Comenta aí, coloca seu parecer, vão colocando suas dúvidas também, né? Vão colocando aí, pode ser também o seu depoimento também, né? Você pode colocar o seu depoimento. E deixa eu ver aqui que eu quero falar sobre uma coisinha aqui. Só, Davidson, só um minuto aí. Pode falar à vontade, Nelson. Tá, eu só quero terminar de, de falar um assuntozinho bem rapidinho aqui, que é sobre a Master Tintas Mafra, aqui de Mafra, que está conosco aí também, ajudando no apoio, né? Que ela é uma loja especialista na tinta
Sherry Williams, uma das melhores, não, acho que é a melhor tinta do mundo. É a melhor tinta do mundo. Essa loja fica em Mafra, ela é especializada, como eu já falei, em tintas e produtos da Sherry Williams. Sherry Williams. O número lá para você entrar em contato da Master Tintas Mafra é o 4063 1040, 4063 1040. Essa loja fica na Avenida Marechal Floriano Peixoto 845. 845, então a gente está aí com o apoio da Master Tintas Mafra. Master Tintas Mafra. Maravilha! Feito isso, falando sobre isso, nós estamos então abertos para a nossa reflexão sobre a depressão, sobre a ansiedade que o Davidson vai colocar para nós, esse gatão aí que está na sua tela. Estamos aí com 21 pessoas, senhor Davidson Rocha. Quem mais está aqui conosco? A Beth. Qual o assunto de hoje? É a Ansiedade, Beth Schobauer. Ansiedade. Está na descrição do vídeo aí. Pode falar, Davidson. Eu vou começar trazendo o entendimento da gente sobre da onde que vem, o que é ansiedade e da onde que vem a ansiedade, né? Então, primeira coisa, a ansiedade acontece quando a gente entende que existe algo maior do que a nossa capacidade de reagir. Então, esse é o princípio assim básico, se a gente fosse falar em termos de fisiologia humana, da onde que vem essa ansiedade? Então, percebe que todo mundo, e aquela pessoa que tem ansiedade o tempo todo, eu brinco com meus pacientes que é como se ele estivesse tomando pinga. Até esse tempo atrás foi interessante, eu faço terapia de casais também, e tinha lá um casal, ele bebia a pinga dele e ela não bebia pinga, mas ela estava pior do que ele. Daí eu disse, minha querida, a diferença é que o teu marido compra pinga lá no bar e você não precisa comprar essa pinga, você mesmo faz essa pinga no teu corpo. Ela disse, como assim? Teu nível de ansiedade. Quando tem um nível de ansiedade muito alto, a gente produz substâncias tóxicas, então se produz muita adrenalina, e tem gente que diz assim, né, se orgulha, né, eu sou plugado no 220, eu sou assim mesmo, eu vivo desse jeito o tempo todo. Pessoal, isto não é saudável. Essa pessoa que vive ansiosa o tempo inteiro, vive correndo para lá e para cá, ela vai desenvolver uma série de distúrbios. Por que dessa adrenalina muito alta? Porque a cabeça da pessoa entendeu que aquele problema que ela tem pela frente, que às vezes nem é um problema, é a pressão do dia a dia, é a correria com os filhos, com o marido, é a correria no trabalho, é a cobrança de coisas, é quem trabalha de dia e faz faculdade à noite. Essa correria toda faz com que a gente entenda que não temos capacidade de resolver aquilo, e isso nos traz ansiedade. Toda vez que nos deparamos com algo que a gente não tem capacidade, ou que nós achamos que não temos capacidade de resolver, vai trazer uma ansiedade, tá? Certo, Davidson. Câmbio. Então, aí vai também da nossa aceitação de entender. Nós estamos aí já com 33 pessoas ao vivo, sejam todos bem-vindos. Ninguém quer comentar, ninguém quer perguntar, ninguém quer aí fazer aliviar a ansiedade. Oi? Ninguém quer aliviar a ansiedade, né, Nelson? Ninguém quer aliviar a ansiedade. Gente, veja bem, eu sou uma pessoa ansiosa, e vou dizer por quê. Aqui, ó, quem está chegando aí é minha irmãzinha lá de São Paulo, querida Marli Tancreda, boa noite, mano querido. Ó, ela falou querido também para mim. Davidson, claro. Querido, Davidson e participantes. Beijo, querida. Maravilha. Abraço lá para o Samuel. Quem mais está aqui é a Maria Carmen. Boa noite, queridas. Vão fazendo perguntas aí, vão vendo aí. Não tem Nelson, ninguém ansioso aí. Deixa eu interromper um pouquinho. Nessa nossa live de hoje, tá? Eu vou explicar para o pessoal como é que eu trato a ansiedade. Como é que a gente trata isso no consultório? Como é que a gente faz para tratar a ansiedade no consultório, tá? Então, nós vamos trazer as perguntas, vamos trazer a definição, mas nós vamos, até o final do vídeo, nós vamos aqui
da receita do bolo. Como é que você trata? Fica até o final do vídeo, porque vai ter muita coisa importante. Ansiedade é o mal do século e a gente precisa aprender a lidar com tudo isso da melhor maneira possível. Você estava falando de aceitação, Nelson. Quer falar mais sobre isso, sobre a aceitação? Você acha que a aceitação diminui a ansiedade ou não? Porque eu achava que eu não era ansioso, né? Mas eu comecei a perceber que eu sou muito ansioso. E isso me dá alguns distúrbios intestinais, entre outras coisas também. A Rita também está aqui, já chegamos quase a 40 pessoas já. Foi para. E vai chegar umas 5 mil hoje, Nelson, porque o povo hoje tem que aprender de ansiedade. A gente tem que falar de ansiedade aqui e explicar como é que funciona. Eu já fui fazer tratamento lá com o Davidson. Eu fui lá na clínica dele, é facinho. Ele tem uma injeção assim, ó, desse tamanho. Você está sofrendo de ansiedade? Brincadeira. Toma aquela injeção maravilhosa. É injeção de ânimo. Ó, tem pergunta aqui do Joseliane Rodrigues, Nelson. Você quer falar ou quer que eu fale? Manda bala. Vamos lá. Fui ao médico e ele me receitou remédio para ansiedade. Tomei um comprimido e dormi demais. Não aceitei o diagnóstico e não tomei mais remédio. Fui fazer caminhada para o trabalho e de volta e melhorei bastante. Olha que interessante essa colocação da Joseliane Rodrigues. Joseliane, a tua fala, tá, vem de encontro ao fato de que o exercício físico ajuda muito a aliviar a ansiedade. Muitas pessoas que têm crises de ansiedade começam a praticar esporte, muitas vezes se tornam até atletas e isto alivia muito a ansiedade. Existe a ansiedade do atleta, aquele que é competitivo, aquele que tem que chegar primeiro, né? Aquele que está, que não é o teu caso, porque você está falando que fez uma caminhada, faz caminhada, mas tem pessoas que participam de maratona, de corrida, de competição, e existe o estresse dessa situação, que também não é algo interessante. O ideal é que a gente procure a atividade física com um espírito assim, mais de ter saúde do que propriamente ficar pilhado na competição, tenho que ser o primeiro, estou com medo de não chegar em primeiro lugar, e isso também vai trazer ansiedade. Mas a prática esportiva é algo assim fundamental para se aliviar a ansiedade. Mas eu quero aproveitar a fala do Nelson dessa questão da aceitação. A gente precisa aprender a lidar melhor com as coisas da vida para não ficar fazendo esse produto tóxico para a vida da gente. A Josiane diz aqui, eu não consigo ficar parada, meu remédio é trabalho. Cuidado, Joseliane, por quê? Porque a gente se vicia em trabalho. E justamente a gente precisa aprender a parar. A técnica da meditação, que é a melhor indicada para a questão da ansiedade, ela vai justamente nesse encontro, você aprender a parar, aprender a trazer essa calmaria na vida, precisamos observar a respiração, viver o agora para trabalhar tudo isso. A Marli está dizendo aqui, ó, a ansiedade não controlada, né, reflete na saúde do corpo. Com certeza, Marli. Então a gente vai ter, que nem o Nelson falou, de questão intestinal, questão gástrica, a gente vai ter aumento do colesterol provocado pela ansiedade. Tem muita gente que tem colesterol alto, não são pessoas que comem demais, não, eles são magrinhos e têm colesterol muito alto. E isto provocado justamente pela ansiedade. A ansiedade vai trazer problemas na glândula tireoide. Então, é muito comum pessoas terem hipotiroidismo provocado pela ansiedade. A Beth está dizendo aqui, ó, uma coisa que me ajuda a aliviar a ansiedade é a respiração longa. Muito bem, Beth. Essa respiração longa, que é uma técnica de meditação e que nos alivia muito, muito mesmo. Ó, a ansiedade tem um fundo emocional? A Marli está perguntando aqui. O que acontece? Sempre a ansiedade vai ter um fundo emocional, que pode ser agravada ou não por uma questão fisiológica. Então, existem questões fisiológicas, como, por exemplo, o intestino que não funciona de uma forma adequada, deixa a pessoa muito ansiosa, tá? Traz um estresse muito grande. Se a gente fosse pensar a questão da glândula tireoide, também. Falta de vitamina C traz confusão mental. Falta de vitamina D traz ansiedade. Falta de vitamina B12 também traz ansiedade. Então, existem causas que são emocionais e tem causas que são fisiológicas. Geralmente a gente encontra no consultório a junção das duas. Juntão ficou feio aí, né, Nelson? Juntão. A juntão em quem, Davidson? Do juntão, né? A junção, em mim mesmo, né? A junção disso tudo acaba trazendo o quadro clínico. A Marli está perguntando se fazer terapia também ajuda. Muito, Marli. Por quê? Porque a terapia ela vai fazer com que a gente se encontre com a gente mesmo. Nesse processo de autoconhecimento, você vai perceber, peraí,
por que eu me lembro, Nelson, eu posso falar porque o paciente é de Curitiba. Eu me lembro de um paciente meu de Curitiba, Meu áudio tá baixo, né? ele médico, sabe, com uma formação lá da Universidade Federal do Paraná, convidado para dirigir um congresso, e ele veio me procurar justamente porque ele não se sentia apropriado para aquilo, ele não se sentia suficiente para aquela situação, bom bastante para estar ali na mesa diretora do Congresso de Medicina. E eu coloquei para esse meu paciente, eu comecei a conversar com ele, na primeira sessão disse, tá, você se formou na Universidade Federal do Paraná, para entrar para um curso de medicina já não é fácil, para sair mais difícil ainda, depois você fez especializações, depois se te convidaram para fazer parte dessa mesa diretora, é porque você tem capacidade. Mas dentro da cabeça dele, ele tinha uma ansiedade muito grande, porque achava que não tinha essa capacidade. Então, dentro da terapia, eu estou fazendo aqui um resumão, né? Mas dentro da terapia, o profissional vai começar a fazer perguntas. Para você, por que você acha que é assim? Por que é assim? Por que você pensa que é assim? Por quê? Por quê? Por quê? E a pessoa vai começar a tomar consciência. Peraí, realmente, se eu fui convidado para fazer parte de um congresso, é porque eu tenho capacidade para isso. Isso alivia a ansiedade. Por exemplo, estou falando desse paciente meu, médico lá de Curitiba. Mas isso serve para qualquer situação, para qualquer circunstância, para qualquer processo que a pessoa está vivendo. A terapia ajuda muito mesmo. É a base do tratamento, né? Não descartando aí os outros tratamentos, mas a terapia funciona e funciona demais. Vamos lá, seu Nelson. Denise de Maidel Pereira, boa noite. Eu vejo também, Davidson, que a ansiedade, ela também não é só, não vem só externamente, lógico, você sabe disso, que é uma coisa íntima de cada um de nós, né? Eu tive pesquisando também para falar sobre isso, né? Eu acredito também nisso, que a gente coloca muita expectativa nas coisas, né? Por isso que a gente fica ansioso. Expectativa nas coisas, expectativa no outro, principalmente. Por quê? Por que eu coloco expectativa no outro? Por que eu coloco expectativa nas coisas? Porque eu não tenho autoconfiança. Eu não tenho, muitas vezes, amor próprio. Eu coloco a expectativa no que o outro vai me fazer feliz, sendo que eu só vou ser feliz se eu me amar, se eu gostar de mim. Então, isso nos traz essa falta de amor próprio, essa falta de confiança que nós temos em nós mesmos, traz ansiedade. Por quê? Porque eu estou sempre dependendo de aprovação alheia. Aprovação da sociedade, aprovação do cônjuge, aprovação de filho, aprovação disso, de amigo e daquilo outro. E daí o que vai acontecer? Eu vou criando expectativas, né? E isso nos traz também, isso é o medo, né, que a gente tem de não ser aprovado pelo outro. Isso aí traz muita ansiedade, né, Davidson Rocha? Deixa eu ver aqui se tem mais informações alguém. Importantes. Pode trazer aí. A Neuci Conquel, boa noite, querida. Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer pergunta, gente. Vamos fazer pergunta, vamos explorar o Davidson aqui, que hoje nós vamos ver se a gente consegue fazer... terminar mais cedo, né, Davidson Rocha? Sim, com certeza. Ó, a Mali dizendo aqui, a verdade, Nelson, esperamos um reconhecimento ou aprovação que às vezes não vem. Nelson, muito boa a tua colocação. Vamos abrir um pouco mais sobre isso. Vamos ampliar um pouco mais o entendimento dessa questão tua, tanto do amor próprio, tá? Tipo, eu não me amo, espero que esse amor venha do outro. Essa é uma atitude infantil. Isso tem a ver com a nossa criança, com os nossos traumas infantis. Então, o bebezinho, ele espera muito aquele amor da mãe, o aleitamento da mãe, tem a ver ali com os primeiros 1000 dias de vida dessa criança, e esse bebê, ele está esperando aquilo, e a gente continua preso naquela situação, esperando das pessoas que tragam a Cassiane Antunes aqui, boa noite, meus queridos, boa noite, Cassiane, seja bem-vinda. Então, a gente continua que nem um bebezão, um chorão, esperando esse leitinho vir. E o que acontece? E o que é o adulto? O adulto não precisa desse leitinho. E o adulto se ama. Aquela amorosidade que você fica esperando do outro, você fornece para si mesmo. É possível isso? Claro que é. A gente precisa exercitar. Até mesmo aquela mulher que vai lá no salão e diz, não, eu vou fazer meu cabelo hoje. Isso é um ato de amor por si mesmo, né? Ah, eu vou comer uma alimentação melhor.
sabe? Hoje mesmo, geralmente vocês me veem aqui comendo alguma coisinha nesse horário, né? E hoje eu decidi que eu vou comer, que eu comi frutas lá atrás, né? Então, tipo, antes de vir para cá, eu já comi minhas frutinhas e não vou comer mais nada. Vou ficar... Esse tempo aí é muito importante para melhorar a qualidade do sono. Então, o que é isso? É o Davidson amando o Davidson. É a dona de casa amando a si mesma. Esse amor por nós mesmos precisa acontecer de forma cada vez maior. Falando do auto-amor, falando ali do amor próprio. Mas você trouxe uma outra questão, Nelson, de medo, tá? A espiritualidade, a proximidade com a espiritualidade, cada um na sua religião, obviamente, ajuda muito nisso. Por quê? Olha, Eliane Diogo aqui dizendo boa noite. Boa noite, Eliane. Por que a espiritualidade ajuda a baixar a ansiedade? Ó, Marlene, que a ansiedade causa sudorese. Vou te responder já essa pergunta, Marli. Só vou responder essa questão aqui, já falo da sudorese. Pode provocar sim, tá? E uma série de outras questões também. Inclusive, síndrome do pânico pode provocar essa sudorese também, que a síndrome do pânico, o que é? É uma ansiedade que está descontrolada, é um transtorno geral de ansiedade. Tá, mas vamos voltar aqui para a questão ali da espiritualidade. Se você acredita em Deus, então você confia. Se você confia, você não tem medo. O medo vai vir sempre da não confiança em Deus, e o medo vai trazer essa ansiedade. Por que todos nós temos um nível de ansiedade alto e temos medo? Justamente porque nós não confiamos. Então, quanto mais você confia, tem até um mantra que diz assim, entrego, confio, aceito e agradeço. Tem muitas pessoas que falam assim, Deus no comando. Isso são frases importantes da gente repetir. Imagine que você está passando por uma turbulência e você repete essa frase, Deus no comando. Vamos lá, Nelson, Deus no comando, Nelson. Vamos fazer essa live, Deus no comando. Pode falar, Nelson. Câmbio. Edilson Silva, boa noite. Estamos também aqui com a Denise Maidel Pereira, ela já está fazendo mandou uma cartinha aqui para você, você já responde. Estamos aí com 33 pessoas e falando em ansiedade, você falou espiritualidade e tudo mais. Hoje é o dia da felicidade, sabia? Hoje é o dia da felicidade, olha, exatamente. Meu. Eu espero que todos vocês, que você também, Davidson, todos nós aqui, passamos um dia feliz, espero isso de vocês, né? E ainda não acabou o dia, não acabou, né? Até meia-noite ainda é dia da felicidade, espero que todos sejam felizes até hoje, meia-noite. Depois amanhã vocês podem ficar tudo triste. E, Nelson, será que dá para ter felicidade com crise de ansiedade? Não, aí não. Na verdade, ninguém é feliz de verdade, né? A gente fica uns dias alegres, né? Mas felicidade mesmo é um estado de espírito íntimo que isso não cabe a nós no estágio em que nós nos encontramos. Mas tudo bem, isso aí é o papo, outra coisa. Espera aí que tem gente perguntando aqui. E falar nisso também, eu queria dizer que nós estamos iniciando hoje, no dia 20, o outono. Estamos entrando no outono, que maravilha! Agora é contigo, Davidson Rocha. Denise. A Denise Maio de Pereira, ela diz assim, a ansiedade é horrível, noite sem dormir, pensando no que poderia ter acontecido, pensando no que será que vai acontecer, sem pensar muito no momento, mas no passado e no futuro. Excesso de passado, excesso de futuro, né, Denise? Pois é, isso, por exemplo, na terapia, a gente ensina o paciente a lidar. Então, existem técnicas, existem ferramentas onde o terapeuta, o psicanalista, ele vai trazer, através de perguntas principalmente, mas através de outras abordagens também, fazer com que o paciente perceba que ele não precisa ficar naquele turbilhão. São perguntas chaves. A gente aprende a fazer perguntas específicas, eu brinco que é para quebrar a espinha dorsal do problema. Então, a pessoa vem naquela angústia toda, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Eu lembro uma vez que eu atendi isso faz muito tempo atrás, uma mulher que ela se envolveu com um ex-presidiário, e daí ela achou que esse ex-presidiário iria persegui-la, iria matá-la, ela entrou em pânico, ficou em surto, deu um rolo danado. E eu fiz uma pergunta para ela, escuta, minha querida, você foi lá na delegacia e denunciou essa pessoa lá e tal? Denunciei. Então, se acontecer alguma coisa com você, a primeira pessoa que vão procurar é ele. Não é interessante para ele que busque fazer mal a você. Ela disse, nossa, Davidson, mas você tem razão, cara, não é interessante mesmo que ele Isso aliviou a ansiedade dela.
Então, existem perguntas chaves dentro de um processo terapêutico para a pessoa aliviar-se da ansiedade. Crianças, por exemplo, né? Eu já atendi crianças, adolescentes com medo do fim do mundo. E daí foi coisa simples até. Sabe? Eu acho que eu tinha 8 anos, essa criança, por exemplo, que eu atendi medo do fim do mundo, Nelson. Porque vai acabar o mundo, porque eu vi no filme, porque meu pai vai morrer, minha mãe vai morrer, e a criança começou a desenvolver um monte de problemas sérios. Eu comecei a dizer, querida, você lembra que falou o fim do mundo tal época e não acabou, não acabou, não acabou? E a coisa se resolveu. Pois não, seu Nelson? Falar em chave, nós estamos aqui com o Roberto Maria Xavier. Fazendo um trocadilho. Boa noite, querido. Ó, estamos aqui também com, acho que é pergunta aqui, ó. Boa noite, Marcos Trepton. Boa noite. Tenho crises de ansiedade. Comecei um tratamento agora. Começou agora com o Davidson, então. É isso. Vamos lá, Marcos. A Marli, ó, desejo a todos uma noite feliz e abençoada. Obrigado, Marli, para você também. Aqui, ó, a Wanda Alves Lopata, boa noite. Boa noite, querida. Quem mais aqui? Ó? Agora aqui é contigo de novo, que tem esse. Joia, Josiane aqui, depois né? Você manda uma nota fiscal lá para Josiane. Manda Brincadeira. Mas deixa eu responder primeiro a questão do Marcos lá, né, Nelson? Que o Marcos falou que ele começou o tratamento. É importante a gente entender como que funciona o tratamento para a ansiedade, tá? Existe tratamento medicamentoso. O que é o tratamento medicamentoso? Procurar um médico, de preferência um psiquiatra, e esse psiquiatra vai fazer uma avaliação e vai receitar medicamentos para você ingerir. Esse é um tratamento medicamentoso. Existe o tratamento através da abordagem terapêutica, que seria, no caso, o terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, que faria esse tipo de tratamento. Tá? Então, nesse tratamento, seria abordado a raiz do problema, através de perguntas, tentar fazer a pessoa entender que aquele monstro não é tão monstro assim, mais ou menos nessa direção. Existem tratamentos naturais, por exemplo, existem várias ervas que são capazes de aliviar a ansiedade, coisa que a nossa bisavó já conhecia. Podemos falar de camomila, capim-santo, a gente pode falar do maracujá, tomar suco de maracujá, não sendo artificial, por favor, né? Ingerir o próprio maracujá, o suco da alface, tem muita coisa, muitos que são ansiolíticos naturais, produtos naturais que podem aliviar a sua ansiedade. Existem outros tipos de tratamento? Sim. As práticas integrativas da saúde, ou terapias integrativas da saúde, também aliviam muito. A gente poderia falar de constelação familiar, a gente poderia falar de reiki, poderia falar de medicina chinesa, medicina ayurveda, medicina antroposófica. Poderíamos falar de massagens, tá? Então, as massagens ajudam muito a aliviar a ansiedade, e assim ficaríamos aqui a noite inteira falando. Então, eu queria que o Marcos dissesse para a gente qual que é o tratamento que ele começou hoje, traz para a gente. Agora vamos lá falar com a Joseliane. Eu já me importei muito com opinião alheia e hoje não mais, pois reconhecimento dos outros só estressa. Agora procuro não esperar reconhecimento de ninguém. Cada um tem sua opinião, está tudo bem. Procuro fazer a minha parte, vivendo um dia após o outro, sempre com muita fé. Maravilhosa a colocação da Joseliane. E principalmente essa questão da fé, né? Entende? A fé que a gente precisa ter, a confiança na gente mesmo, a confiança em Deus, a confiança que vai dar certo, vai fluir. No final, tudo dá certo, as coisas vão se ajustando. E quando a gente tem problemas na vida, são formas da gente crescer, da gente amadurecer. Eu, por exemplo, atendo muitos adolescentes que estão envolvidos com drogas porque não tiveram dificuldade, não tiveram problema lá na adolescência. Sabe? Foram pessoas que não tiveram frustração. E aí a situação se complica. O José diz aqui, ó, amei as lives do Nelson e do Davidson Rocha, descansando e aprendendo com vocês. Então percebam que as dificuldades da vida nos amadurecem. Câmbio, Nelson. Betchelbauer. Não sei se meu áudio tá bom, gente. Dá um feedback para mim aí. Parece que o meu áudio não tá muito bom. Eu tô te escutando muito bem, viu, Nelson? Não sei o pessoal em casa, mas eu tô te escutando muito bem aqui na minha casa, tá? Adoro essas alternativas naturais. Pois é, Beth. E aí, Beth? Deixa eu te falar mais uma coisa aqui antes da Marli ali. Nessas alternativas naturais, existe também a alimentação. Então, existem frutas, verduras, legumes, tá? Que vão melhorar essa questão relacionada, por exemplo, com a produção de serotonina, que vai te trazer equilíbrio mental. Então, nós sabemos lá que, por exemplo, a banana produz mais serotonina, o chocolate, tem gente que é viciado em chocolate,
Porque o chocolate, ele aumenta a produção de serotonina, te traz equilíbrio, tá? E assim existem outros alimentos também que vão trazer esse aporte e que podem ajudar. E existe, claro, as vitaminas, como a gente falou, tem a falta de certas vitaminas vai trazer muito ansiedade. Deixa eu aproveitar, Nelson, não é a nossa conversa de hoje, mas deixa eu falar um pouquinho sobre a ansiedade provocada pelos adoçantes, tá? Já vamos falar com a Marli aqui. Pessoal, tem gente que usa adoçante para tudo. Eu tirei o açúcar, agora vou para adoçante e acabei engordando mais. Muita gente engorda por causa da ansiedade. E daí o adoçante, ele faz assim, ele te dá uma enganada, né? Você toma aquele negócio, imagina que tivesse um adoçante aqui nessa xícara aqui. Aí você toma aquele adoçante lá, o teu cérebro fica esperando chegar a glicose, porque o cérebro é o maior consumidor de glicose do seu corpo. É uma quantidade muito alta, não me lembro agora se é 50%, 60% que você consome de glicose no teu corpo vai para o cérebro. E aí o cérebro quer aquela glicose, ele fica esperando, cadê minha glicose? Cadê minha glicose? E a glicose não chega, não vai chegar nunca. Por quê? Porque é uma substância que dá uma disfarçada e você acha que aquilo tem açúcar e não tem. Isso provoca muita ansiedade, Nelson. Então, muita gente que toma... Existem várias pesquisas que provam que o refrigerante light, por exemplo, engorda mais do que o não light. Tá, mas como assim vai engordar mais do que o não light? Por causa da ansiedade. Então, a pessoa fica muito ansiosa, o cérebro está lá querendo aquilo, aquilo não chega. Na verdade, é tudo uma mercadoria do mesmo saco de farinha. A Marli está dizendo, quem tem ansiedade não gosta de críticas. Aí depende da pessoa, né, Davidson? Depende da pessoa. Depende. Isso depende vai muito. De pessoa por pessoa. Varia de pessoa para pessoa, Nelson. E essa questão da crítica, tá? Ela pode estar relacionada com o processo da ansiedade, mas pode estar relacionado com o processo da depressão também. Que a ansiedade é aquela pessoa agitada, né? Que não se controla em termos de agitação. E a depressão é a pessoa triste, aquela tristeza que não acaba nunca, tá? Então, nessa questão da depressão, desse diminuir essa energia, de querer ficar na cama, a crítica pode trazer uma resposta ansiosa, mas pode trazer uma resposta depressiva também. Então, a pessoa se sente criticada, se sente menosprezada e acaba descendo nesse nível. Vamos falar da Denise? Tem uma Denise vamos aí, falar né? Da Denise. Tem. Você tocou no assunto aí de o que provoca, né, a ansiedade, e nós... O que a Beth está dando risada? O comentário do Marco Antônio? Já vamos chegar lá, eu estou aqui ainda. Ela está dando risada de um comentário aí, vamos ver. Sobre ansiedade, Davidson, nós já estamos aí com 32 minutos, está rodando entre 23 e 33 pessoas ao vivo conosco. Muito obrigado pela audiência. Sobre a internet, não é que a internet é ruim, que nem a Marli está falando ali, né? O que provoca e tal, depende da pessoa. A pessoa fala, a internet provoca ansiedade, o celular é um veneno, porque a pessoa fica ligada ali e tal, mas depende da pessoa, né? Por que a cocaína não me faz mal nenhum? Para mim não faz efeito nenhum, Davidson. Porque eu não uso, entendeu? Claro. Porque eu não uso. Então, depende de cada um esse negócio aí. Esse negócio aí é bom, né? Agora, Nelson, a Marli está dizendo aqui que o áudio está ok. Deixa eu só falar um negocinho na tua fala, Nelson, rapidinho. Fala. Você tem toda a razão, Nelson. E a gente precisa aprender a trabalhar com a questão das telas. Hoje, tela é um problema cada dia mais, em crianças, então, principalmente. Mas é muito importante que, no meio desse contexto, a gente perceba que nós estamos vivendo uma sociedade doente, uma sociedade ansiosa, tá? Então, tudo que você faz está voltado para a ansiedade. É o tempo todo, é pressão de todo lado. Aquele negócio que os nossos pais, avós, iam lá no compadre, tomar um chimarrão, bater um papo. Hoje em dia é só loucura, a pessoa sai, sabe, loqueando o tempo inteiro. Então, isso provoca muita ansiedade. A gente precisa parar, precisa respirar, diminuir essa velocidade. A Denise está dizendo aqui, ó, prova que passei foi com o início da pandemia. Ali vi que tudo é possível e somos capazes de superar muitas situações. Meu trabalho me exigiu muito a ter calma. Muito bem, Denise. Como que as adversidades da vida nos ensinam.
Eu mesmo, volta e meia, eu tenho uma frase, assim, uma brincadeira, às vezes a pessoa diz, tá, Davidson, mas você vai resolver essa situação aqui? Eu disse, ó, meu querido, já fui treinado no Vietnã, tá? Brincadeiras à parte, mas os problemas que a gente passou na vida fazem com que a gente tenha uma administração melhor das coisas que estão acontecendo. Então, problema bem administrado faz bem. Circunstâncias adversas, quando bem administradas, quando a gente consegue entender isso, por exemplo, trabalhando com a terapia, que nos ajuda bastante, né? Eu queria ter tido acesso à terapia muito tempo atrás, não teria tantos problemas que eu já tive na minha vida. Câmbio, Nelson. Ó, o Marco Antônio está aqui agora, aqui, ó. Boa noite, Mano e Beth e Davidson. Fico muito ansioso quando a TV Rio Mafra não aparece ao vivo. É normal isso? Por isso que a Beth estava dando risada, Nelson, eu estou entendendo. Esse é um amigo meu lá, a gente é amigo desde a infância, a gente é muito parecido quando era criança, né? Na infância, então a gente se tratava como irmão. E eu trabalhei muito com ele na TV Tupi, começamos na TV Tupi, TV Bandeirantes, daí ele foi para a Globo, agora já está aposentado da Globo. Fala, mano, velho, meus queridos. Olha aí, a Marli também está dizendo que acabou. A irmã dele também, a gente brincava tudo junto lá. A minha irmã considera a irmã dele também como irmã, né? A Fátima, manda um abraço para a Fátima. E para a mãe também do Mustafa e da irmã dele, né? Oh, tá chamando a Marli de Silva? Onde é que você arrumou esse nome, ô Mustafa? Marli Tancreda. Beleza. Silva, kkkk. O meu áudio acho que tá baixo, hein? Tô te escutando bem, Nelson. Tá vindo bem o teu áudio aqui, viu? Saudades, mano. Hã? A Beth está dizendo que tá bom. Então. E a Denise dizendo aqui, ó, ainda existe o chimarrão, mas com o celular na mão. Né, Denise? Aquela entrega que existia antes, aquele momento de tranquilidade, acaba sendo perdido por esse desvio de atenção o tempo inteiro, por esse vício propriamente em telas, que traz uma série de problemas. É aquela ansiedade, será que mandaram? Será que falaram comigo? Eu sou da época da carta ainda, eu escrevia muita carta, mandava carta, daí ficava esperando chegar aquela outra carta e tal, e assim, eu acho que hoje a juventude nem pensa em negócio de carta, imagina, eu mandava uma carta, ficava lá 4, 5 dias para chegar a carta, depois voltava, depois de 15 dias eu ia ter a resposta. Você não ficava ansioso? Você não ficava ansioso, Davidson? Ficava ansioso. Ó, o Cleiton aqui, ó, sofro de ansiedade desde os meus 14 anos. Cleiton, muito interessante você perceber essa sua ansiedade aos 14 anos para a gente saber de onde que ela vem. E geralmente a ansiedade, ela pode vir do medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado, medo de ser traído, trocado, medo de ser manipulado, tá? Medo de ser injustiçado. Então, tem 5 dores básicas que estão relacionadas com a questão da ansiedade e que a gente consegue identificar aí, através de sinais e sintomas, de onde que ela vem e como que a gente consegue ajudar o paciente a sair daquilo, tirar aquela coisa da cabeça. Claro, juntando com todo o restante, né, Nelson? Alimentação adequada, se for preciso, intervenção médica e assim por diante. Maravilha. Davidson, você pode falar, vamos falar, semana que vem, até teve um assunto hoje que pegou bastante, sabe? Numa reunião que a gente fez sobre as escolas, sobre os alunos, sobre a família, que tem muito a ver com a internet, tem muito a ver com o celular, tem muito a ver com a ansiedade e tem muito a ver também aí com os psicólogos, os psiquiatras e os psicanalistas como você, que estão mandando aí. Muita gente aí deve ter filho na escola, acho que vão querer saber. Nós vamos falar sobre esse assunto no programa que vem. Hoje não vai dar para falar nada, já estamos com 40 minutos aí, está baixando a audiência, o pessoal tá indo embora já, né? Tá tarde. Indo para caminha. Então, assim, ó, nós vamos falar sobre escola, sobre alunos, sobre família, sobre que vai entrar esse assunto aí, porque é sobre bullying também, sobre bullying, né? Esses laudos. Infantil, você já viu falar nesses laudos que estão mandando para os filhos? Sim, todo mundo tem laudo hoje, né?
Hoje é um Todo tal mundo de tá... laudo daqui, laudo de lá, todo mundo tem É, laudo e é complicado, e está complicando cada vez mais tudo isso, Nelson. E tem motivo, e a gente pode evitar, por que não? legal, olha aí, ó. A Marli está falando aqui. Davidson, você atende no seu consultório onde fica, Davidson Rocha? Fala. Essa Marli aí, ó, eu tenho que passar É. a nota fiscal para Joseliane, né? Um abraço para Joseliane, e tem que mandar a comissão para Marli, né, Nelson? Tem Tem que tudo mandar a isso aí, né? comissão. Muito bom. Marli, querida, atendo sim no consultório, lá na Felipe Schmidt 1418, e o telefone está aí no vídeo, né? 989-16-7000. 989-16-7000, prazer Tá na enorme poder telinha aí, conversar ó. com você. Está na telinha, tá? E às vezes a pessoa tem alguma dúvida também, Nelson, independente esses dias mesmo, tinha uma mãe que estava lá preocupada com a filha e com crise de ansiedade. A menina ligou para mim e eu expliquei para ela como é que funciona, né? Às vezes a pessoa quer saber como é que funciona, mas não tem que pagar uma consulta? Não necessariamente. Você quer saber como é que funciona, a gente explica um pouco mais para tirar aquela dúvida tua, se vale a pena ou não o tratamento, como é que tudo isso funciona. Agora, Nelson, eu acho que nós estamos chegando já nos finalmente, eu queria trazer aquela informação que eu disse que ia trazer no início do vídeo, tá? Assim, de uma forma simples, né? Como que a gente trata a ansiedade? O ideal seria a gente entender de onde que ela vem. Então, Davidson, vem de um trauma que eu tive com 2 anos. Então, tem que tratar isso daí, tem que separar uma coisa da outra. Ah, vem da minha alimentação. Então, tem que tratar a alimentação. Ah, vem da falta de atividade física. Vem da pressão que eu recebi da minha mãe. Vem da pressão que eu recebi do meu pai. A minha ansiedade vem de uma necessidade de ser amado. Então, a gente precisa ajudar você a entender que não precisa ser amado. Você tem que se amar. Aí eu tenho que agradar todo mundo, aí eu tenho que. Então, desse tem que vem muita ansiedade. Descobrir a raiz do problema e depois tratar essa raiz do problema. Esse é o ponto fundamental. Mas lembrando que deficiências alimentares, má alimentação, má qualidade de sono, tudo isso vai fazer uma diferença muito grande no tocante a essa questão aí da sua ansiedade. Pense nisso, né? Muitas pessoas falaram de atividade física. A atividade física é maravilhosa para aliviar a ansiedade. A alimentação, todo esse processo aí vai fazer toda a diferença. Câmbio, Nelson. Maravilha, Davidson Rocha. Eu acho que é isso, então. A semana que vem nós vamos falar sobre sobre alunos, né? E, Nelson, você pode falar de depressão infantil, ansiedade infantil, dependência digital, demência digital e toda a interferência disso nas escolas. Eu costumo dar muitas palestras nas escolas, ajudar os professores a entender os alunos. Vai ter muita coisa boa para a gente falar na semana que vem. Maravilha, então, senhor Davidson Rocha. Eu acho que é isso. Mais alguma coisa aí eu gostaria de colocar? Mais alguma pergunta aí? Deixa eu ver, acho que tem mais pergunta aqui, hein? Tem pergunta? Vamos nós. Aqui, ó. Aqui, ó. Marcos. Davidson, o intestino é considerado o segundo cérebro, ele pode interferir na minha cabeça e me causar até diarreia. Marco, com certeza, tá? O segundo cérebro, por que se diz que o intestino é segundo cérebro? Porque ele tem um trabalho ali, um sistema nervoso quase tão complexo quanto o do cérebro. E ele tem uma interferência muito grande na questão cerebral através do nervo vago. E tem uma terceira questão. A maior parte dos neurotransmissores que nos trazem equilíbrio, harmonia, serenidade, por exemplo, que interferem no nosso funcionamento cerebral e mental, vem do intestino. Por exemplo, a serotonina, né, que é super importante, 80% dela é fabricado, pasmem, no intestino. Tá, Davidson? Então, 80% do meu equilíbrio emocional, mental, da minha qualidade de vida, sabe, quando eu acordo, que eu estou bem, estou disposto, aí eu vou naquela cachoeira, eu vou fazer uma caminhada, eu vou na praia, eu quero passear, eu quero fazer uma comida, eu quero fazer uma janta, eu quero sair com os amigos. Isto é serotonina, tá? 80% desta serotonina vem do intestino, 20% vem da base do cérebro. Então, o que acontece? A tua alimentação e o coordenar desse processo intestinal não é só alimentação, a gente poderia falar aqui de probióticos e pré-bióticos, a gente poderia falar de fibras, poderíamos falar de uma série de questões que vão melhorar esse funcionamento intestinal e vão produzir substâncias que vão trazer esse equilíbrio.
A Denise está perguntando aqui, ó, quando não sabe de onde vem, só terapia? Denise, vamos dizer assim, esse só terapia, o negócio é muito complicado, né? A gente colocar essa questão assim totalmente fechada. Mas digamos que, na maior parte das vezes, a terapia vai ser responsável por encontrar isso. E o fato de encontrar já traz alívio para a ansiedade. Como assim? De você saber de onde é que vem o tiro. Imagina que você está num fogo cruzado e você não sabe. Você se esconde aqui, o tiro vem de lá, se esconde daqui, o tiro vem do outro lado, vem de cima, vem de baixo. Isso traz muita ansiedade. A partir do momento que você diz, peraí, então a minha ansiedade vem disso e eu trato desse jeito. Isso, só o diagnóstico já te traz um alívio de ansiedade. Diferente de você entrar no fogo cruzado. Tranquilo, Marli? Brava. A Marli tá aqui, boa, maravilha de live, parabéns, boa noite a todos. Obrigado, querida. Tudo de bom para você também. Tá? A Denise dizendo live maravilhosa aqui também, estamos todos juntos, né, seu Nelson? Isso aí eu tenho que agradecer ao Nelson o tempo todo por me dar essa oportunidade de estar aqui junto com vocês e de trazer esse trabalho de utilidade pública, né? O nosso trabalho nessas lives é para trazer saúde para as pessoas, para trazer entendimento. Muita gente não sabe de nada disso que a gente está falando. Por isso é importante, você que está gostando dessa live, compartilhe, põe no grupo da família, vai lá e ajuda a gente a chegar mais longe com esse material tão importante e que faz tanta diferença na vida das pessoas. Beth Schobauer, boa noite. Tem mais uma pergunta aqui do Marcos Antônio Mustafa. Como posso controlar isso? Pois é, eu acho que ele está falando lá da questão do segundo cérebro, né? Que ele fez a pergunta do segundo cérebro e ele falou de como controlar isso. Então vamos lá, Marcos. Para você controlar a saúde do intestino, tá? Existem muitas variáveis, existem muitos exames que vão falar sobre isso. Existe, inclusive, eu me lembro uma vez de um paciente meu que ele estava com verminose. Como assim? Vermes? Ele estava infestado de vermes e daí tinha um quadro de ansiedade muito alto. Mas quando ele começou a trazer sinais e sintomas, eu disse, olha, procura teu médico porque isso aí é verminose. E não deu outra. Então ele estava infestado de vermes e aqueles vermes estavam provocando esse problema. Então, como resolver isso? Perguntando para o Marco. Eu tenho que fazer um diagnóstico, tenho que descobrir qual é o problema. Então tá, pode ser vermes intestinais, pode ser falta de fibra, pode ser desidratação, pode ser, inclusive, a falta de atividade física faz com que o intestino não funcione da forma adequada. A caminhada, por exemplo, melhora o funcionamento intestinal, melhora o peristaltismo intestinal. Tem uma série de fatores que vão ajudar, mas principalmente a alimentação, que pode ser ajustada com pré e probiótico, ingestão de fibras, para que tudo isso funcione de uma forma melhor. E fazer uma análise das vitaminas que estão faltando, porque essas vitaminas faltantes também podem interferir nesta produção aí de serotonina, por exemplo, mas não apenas ela, diversos outros neurotransmissores. Está agradecendo aqui, né? Marcos, obrigado você por estar conosco aí, fazendo companhia para a gente até esse horário aqui. Já estamos com 47 minutos, 48 minutos de live. Está rodando aí entre 30 pessoas e 25 pessoas. Marcão, seria bom você se consultar com ele, tratamentos naturais. Você atende virtualmente? Atendo sim, Nelson, atendo online Brasil inteiro, sabe? Tenho paciente de Porto Alegre, paciente de Floripa, paciente de Maceió, tem paciente de toda parte aí do Brasil, tenho pacientes. Tem que mandar a comissão depois para a Marli, Nelson. A Marli não é fraca, hein? Não é fraca, minha irmã, né? Não, olha aqui. Tá aí o telefone para você, Marco. Liga para ele amanhã, liga para ele e marca lá uma terapia. E lembrando que nada do que a gente fala aqui é generalizado. A gente não pode generalizar, como o Davidson mesmo acabou de falar. Cada caso é um caso, não podemos ficar aí generalizando tudo, né? E não faça isso em casa sozinho, procure um médico. Na persistência dos sintomas, procure um médico, né, Nelson? Procure um médico, então um terapeuta, um psicanalista conhecido. Mas então é isso, brincadeiras à parte, gente. Eu estou aqui para fazer as brincadeiras e o Davis para falar sério, só para descontração. Então, eu ia falar mais uma coisa aqui, mas acho que agora já foi. Parará, parará. Agradecer, né, Davidson? Agradecer o pessoal aí, agradecer você também, Davidson, mais uma vez por estar conosco. Então, a semana que vem o assunto vai ser sobre, então, aí, sobre as crianças, sobre escola, sobre os pais, o que vem da família, né?
E também, assim, ó, agora você vai de concordar comigo, não sei se vai ou não, mas na minha opinião seria assim, todo sintoma físico tem a ver com sintoma emocional, que causa uma... Nada é por acaso, na verdade. É a somatória, né? Vai se somando aí toda Concordo contigo, Nelson. E olha, só para dar assim, um spoiler da nossa próxima conversa, a maior parte dos pacientes, das crianças que eu já atendi, até crianças de pequena idade, tudo, tá? De 3 anos, 5 anos, a maior parte dos problemas estava com os pais, tá? Então, às vezes, o filho tem uma alergia descontrolada, muitas vezes é o nível de ansiedade do pai que provoca aquela alergia, aquela intolerância na criança, tá? Vamos falar sobre isso e no ambiente escolar e como é que funciona toda essa trajetória. Crianças que na escola ficam se escondendo, não conseguem socializar, o bullying. Vamos trazer tudo isso que vai ser muito legal. Vai ser 10. Então é isso aí. Maravilha. Posso até trazer um professor, uma professora, uma diretora de escola para falar sobre isso aí, né? Com certeza. Então tá bom, então. Beleza, gente? Muito obrigado por todos vocês estarem conosco. Acho que tem mais gente chegando aqui. Denise aqui, ó. Obrigado por mais uma live. Aqui o Marcão, foi o quê? Foi uma sugestão. Ah, tá. Legal, Marli. De sugestão em sugestão, ela vai faturando. Ela está querendo comissão, Davidson. Claro, depois te ajeita, não tem problema não. Já conheço essa peça aí, viu? Brincadeira, Marli, obrigado, viu? Abraço para você, grande beijo, e amanhã a gente conversa melhor. Marli, gostei da sugestão, o Marcos está falando. Show de bola! Então vamos nessa, Davidson? Com certeza, abraço a todos aí. Obrigado, Nelson. Então é isso aí. Obrigado, Beth. Ok. Então é isso aí, mais um Papo Cabeça, finalizando mais um Papo Cabeça. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.